Sim, continuando aí a entrevista com Arnaldo Machado, Arnaldo da Paraibinha, Arnaldo de Caçu, que passou aqui, por coincidência que ele não é muito de andar, não anda muito em Hidrolândia de vez em quando, e aí passou e parou aqui, e aproveitei para fazer uma entrevista aqui dentro do museu em Hidrolândia. Sim, Arnaldo, sobre a brigada aí. Aí foi quando o Abílio atirou no finado Jorge e matou, né? O finado Jorge era padrinho de Abílio e era um dos mais fortes da Canabrava nessa época. Aí mataram o Abílio matou o jovem e eles correram ali por dentro e ficou um dos capangas de Abílio baleado. Esqueci do nome dele, sei que era daqui, filho de Zé do Pinga aqui. Sim. E aí lá chegou o Casimiro do finado jovem, Ambrósio, bem que você já ouviu falar em Ambrósio, foi um que morou aí na Traíra. Chegaram aí, pegaram ele baleado lá e queimaram ele vivo. Esse filho de Zé do Pinga. Queimaram ele vivo, botaram ele amarrado dos pés para a cabeça e botaram um varão e acenderam uma coivara de fogo e mataram. Mataram assado. Mataram assado. E aí Abílio correu, quando chegou ali onde é a fazenda que era Domingão, que era do Ré Vitório, naquele alto, não tem um alto lá? Ali eles encontraram um da quixabeira que Abílio tinha raiva, que era pai de Zé de Arcanjo, era o marido de Zé de Arcanjo. Aí Abílio atirou e matou ele. Então foi por aí que Abílio saiu, aí quando o Abílio veio, fez essa vingança, ele matou quem ele queria, matou o jovem, que era o maior inimigo dele, e foi embora outra vez para as Lavras de Lençóis. E de lá, naquela época da Revolução de Getúlio Vargas, não teve? Teve. Getúlio Vargas mandou desarmar o pessoal todo, né? Aqui do interior todo. Todo mundo que tivesse um rifle, perdia o rifle, perdia um cavalo. A minha mãe contava muito que quando Horácio veio para receber, e Abílio veio junto com eles, passaram lá na lagoa, que hoje é Presidente Dutra, passaram com um rebanho de cavalo, que era uma frota enorme. Todo mundo perdeu o rifle e o cavalo. Minha mãe contava, meu pai nunca foi de briga, que era o Ré Pedrão lá de Presidente Dutra. Meu pai nunca foi de briga, mas o finado Josué, que era meu tio, ainda perdeu um cavalo e um rifle que tinha comprado. E aí, foi aí que Abílio também se afastou da região e foi embora para o Goiás. Ele também era casado com uma mulher ali de Central, chamava Maria dos Anjos. Essa Maria dos Anjos, ela era daqui, da família do pessoal dos Ferreira dos Santos aí da Fazendinha. Ela era irmã da mulher de Alfredão aqui. Irmã também daqueles lá da Palmeiras, de Central. Aí, quando Abílio morreu lá em Goiás, ele se tornou lá, depois que ele ficou lá, ele se converteu, ficou crente e ficou sendo pastor de uma igreja lá. Aí ele morreu já de velho, não foi matado não, morreu de velho. Então a Maria dos Anjos ainda trouxeram para aqui, para Central, e ela morreu aqui na Palmeira de Central. Então essa é a história que eu sei das brigadas. E quem mais lhe contava essas histórias? Você ouviu mais de quem? Meu pai contava tudo. Meu pai sabia de tudo. E eu também, eu convivi muito com Ernesto, né? Com o senhor Ernesto. Ernesto, que era um dos filhos de Martins, irmão de Romão. Era irmão de Romão. O senhor Ernesto era um velho bom. E eu chegava eu ia mais os meninos de Ereli, Juarez, Pedro. Aí nós chegava lá na casa dele, ele quebrava uma rapadura pra gente e ia jogar bala de badog. Era um velhinho, ia jogar bala de badog mais a gente. E aí ele contava essa história toda, né? Que o Zé do Pinga era inimigo dele. E ele quando o Zé do Pinga matou o Martim, ele ia aí no Pinga, teve um dos filhos do Martim que cortou a orelha de um.
dos Zé do Pinga. E eles quiseram matar, eu acho que foi Horácio. Eles quiseram matar, e aí Zé do Pinga disse que não matasse não, porque eles já tinham matado o pai dele, ele tinha razão. Aí, o Ernesto foi de uns que também teve aí nas brigadas, ele recebia apoio do intendente de Xique-Xique, junto com o Jó, o finado Jó, e receberam o armamento e mataram o pessoal de Zé do Pinga tudo aí. E os de Zé do Pinga também, era da família da gente aí. Zé do Pinga, você conheceu muito o Valdeci. Valdeci era bisneto de Zé do Pinga. Valdeci que era casado com a irmã da sua mulher, né? Valdeci era Emílio da Rocha. É. Era bisneto de Zé do Pinga. De Zé do Pinga, o Zé do Pinga foi o primeiro... o Raimundo Pereira da Rocha. Foi o fundador de Hidrolândia. Zé do Pinga era filho dele. Exatamente. Zé do Pinga era filho dele. Então é isso que eu sei. Arnaldo, eu quero lhe agradecer por esses instantes, dizer que ainda vou lá na Paraibinha para a gente conversar mais. Aqui foi só um resumozinho. Sobre minha família toda, eu sei lhe contar detalhe por detalhe. Por quê? O meu pai sabia contar a gente e ele era uma pessoa que sabia contar as histórias, tudo, né? Quando ele entrava à noite, ele contava essas histórias a gente e contava as anedotas assim, do tempo do avô dele, do pai dele. Então, eu sei que meu avô Félix, ele era um dos filhos neto de Venceslau. E meu avô Pedrão também era bisneto. Minha avó Emília também era bisneta de Venceslau. Então, minha família era toda a mesma origem do português lá da Serra, do Venceslau Pereira Machado, que o Venceslau era filho de português, você sabe disso, né? Sim. E a mulher de Venceslau era escrava. Chamava Maria Cimente, era escrava. Já minha avó, essa avó, era a mulher de Balduino, era descendente do português de Tiririca, de Alberto Pires de Carvalho. Chamava Ana Rosa Gonçalves de Carvalho. E a outra, minha bisavó, chamava Lizarda Pereira da Rocha. Era da Serra do Gentil do Ouro. Era da Serra do Gentil do Ouro, a outra, minha bisavó. Sim. E meus dois bisavôs eram filhos de Venceslau. Balduino e Félix. E a outra, que era tataravó minha, era Luzia, era filha de Venceslau também, que era bisavó da minha mãe. Certo. Agora, aconteceu que a bisavó minha, a Luzia Pereira Machado, ela era filha de Venceslau. Agora aconteceu que as filhas dela, um casou com um que era do Santo Tomé. Era do Santo Tomé e ele era Alves de Souza. Alves de Souza. E a outra, que era Ana, chamava Ana, ela casou com um descendente de português que chamava... Era descendente de português. Ele veio para essa terra aqui, corrido de umas revoluções que teve lá em Salvador naquela época. E ele era português e tinha lá uma lei que era mata-maroto. Você já viu falar nisso, não já? Uhum. Mata-maroto. E aí ele correu de lá e veio para cá. E aí ele casou com essa minha bisavó. Ele veio junto